Bom, rapaziada, bora conversar um pouquinho aqui sobre o Guto Ferreira, né? Eu quero aqui expressar minha opinião sobre essa contratação. Também quero falar sobre os jogadores do Clube do Remo que não estarão à disposição para enfrentar quarta-feira, às 21h30, no Raulino de Oliveira, a equipe do Volta Redonda, né? Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso aí também. E claro, as notícias do Clube do Remo referente à contratação do Guto Ferreira. Primeiramente, tá? Informações do Júnior Lima, né? O repórter aí, Júnior Cunha, Júnior Lima. De onde foi que eu tirei Júnior Lima? Desculpa, Júnior Cunha. Júnior Cunha, meu parceiro. Desculpa. Informação do Júnior Cunha é que o Remo já fechou com o Guto Ferreira. Essa informação ontem chegou para mim também, à noite. Eu até trouxe aqui o vídeo para vocês, né? De que o Guto Ferreira estava fechado com o clube do Remo. E aí o Paulo Cacheado também já confirmou essa contratação. Inclusive o Cacheado disse que ele viaja já com a equipe para enfrentar o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira, para acompanhar o time, né? É aquilo, ele vai acompanhar, ele vai assistir o jogo, vai ver como o Remo tá jogando, vai acompanhar justamente para na sua estreia no domingo, provavelmente, ele já colocar o time que ele pensa e o time que ele acredita que vai ajudar. Deixa eu falar uma coisa aqui referente ao Guto Ferreira, tá? Se você, torcedor do Clube do Remo, está esperando que o Guto Ferreira vai chegar no Clube do Remo e vai conseguir as 8 vitórias e o condicionamento para ele ficar no Remo pro ano que vem é só esse, e acha que eu vou partilhar dessa opinião, você está errado. Eu não vou analisar o Guto Ferreira de acordo com o fracasso do Campeonato Brasileiro da Série B, do não acesso do Clube do Remo, se acontecer, né? Que é uma possibilidade bem grande disso acontecer. Eu não vou analisar isso, porque para mim o Guto Ferreira é o menos culpado. Aliás, é até injustiça ou até covardia minha culpar um cara que está chegando agora para tentar o impossível. Ele vai tentar o impossível. Ele vai tentar subir o Remo. Não tenha dúvidas referente a isso. Ele vai tentar com tudo aquilo que ele tem à disposição dele e com tudo aquilo que ele conhece de futebol. O cara tem 5 acessos no currículo, né? Se o Baraca já babava o saco do Claudinei Oliveira, que tinha 2 acessos, o último lá em 2019, imagina um cara que tem 5 acessos. Só para você ter uma ideia. Então, o Guto Ferreira, ele não vai chegar no Clube do Remo com o objetivo que, não conseguiu, manda embora. Eu não penso dessa maneira. E te digo mais. O Guto Ferreira, ele é o típico treinador que tem um trabalho regular. Se ele conseguir as 8 vitórias que o Remo precisa e subir o Remo, maravilha, espetacular, entrou para a história. Mas a minha opinião sobre a chegada do Guto Ferreira é que ele é um trabalho de longo, tá? Um trabalho a longo prazo. Então, provavelmente o que vai acontecer é que o Guto Ferreira chegue no Clube do Remo, organize essa bagunça que o português deixou, tá? Ele vai fazer isso, não tenha dúvidas disso. Ele vai organizar esse time. O Remo vai ganhar ali pelo menos 5 desses... Isso aí eu te garanto, tá? O Remo vai ganhar pelo menos 5 desses 11 jogos que ele tem à disposição. Então o Remo vai somar uma pontuação tranquila. É isso que eu espero do Guto Ferreira. Se ele conseguir essa média de 5 vitórias, já começa a pensar para o ano que vem com o próprio Guto Ferreira. O contrato do Guto Ferreira no Clube do Remo vai até o final dessa temporada, segundo o próprio Júnior Cunha também. Então, há possibilidade dele ficar pro ano que vem em caso de um bom trabalho. Se não, se encerra o vínculo ali, acabou, Guto Ferreira, obrigado, né? Siga a sua vida, a gente vai seguir a nossa. Mas, minha opinião, acredito que ele consiga de 5 a 6 vitórias no comando técnico do Clube do Remo. Até porque nós temos condições de conseguir. Ele vai ter 10 jogos. Lembrando, ele não vai treinar o Remo agora na quarta-feira. Então, ele vai ter 10 jogos. 5 em casa, 5 fora, né? Aliás, 5 em casa, 5 fora, porque se a gente for contar com o jogo da Mucura, são 6 em Belém e 4 fora de casa, 4 viajando à distância. Os jogos que o Guto Ferreira estará à frente do Clube do Remo: CRB no domingo, Operário, Atlético Paranaense, Mucura, Atlético, né, no caso. Depois vai enfrentar o Cuiabá, Chapecoense, Novo Horizontino, Avaí e encerra contra o Goiás. Esses são os adversários que o Guto Ferreira vai enfrentar. Vou te falar aqui quem eu acho que ele vai conseguir vencer. O CRB, talvez o Operário fora, tá?
Atlético Paranaense em casa, acredito que ele consiga uma vitória. Mucura, eu acredito que ele consiga uma vitória. São 4, tá? Ou 3, se empatar com o Operário fora. Atlético em casa, acredito que ele também consiga pelo menos um empate ali, mais uma vitória também. Ou contra o Atlético ou contra o Atlético Paranaense. Então são 5. E aí ele enfrentaria Chapecoense e Goiás em casa. Poderia chegar até numa 7ª vitória. A tabela do Remo, gente, não é complicada. Se o Guto Ferreira organizar o time, fazer com que o Remo trabalhe mais a bola, consiga agredir os seus adversários de maneira mais organizada, quem sabe ele não chegue nas últimas rodadas sonhando com uma classificação. É um campeonato muito equilibrado. Só que eu não vou avaliar o trabalho do Guto Ferreira referente a um fracasso, mais uma vez falando para vocês, referente a um fracasso de acesso. Porque para mim o Remo já jogou fora essa possibilidade. Você analisar o Guto Ferreira, porque ele não conseguiu subir o Remo, é até uma covardia. Por isso que eu tô falando isso aqui para vocês. Eu vou analisar o trabalho dele dentro de campo, naquilo que eu tô vendo. Se evoluir, beleza, a minha expectativa é que evolua. Pior do que tá, eu acredito que não vai. Justamente sobre isso, tá? Essa é a minha opinião. Então, para aqueles que acham que, você vai pedir para mandar o cara embora. Não. Para mim, o Guto Ferreira conquista 5 vitórias desses 11 jogos. Aliás, desses 10 jogos. Ele conquista pelo menos as metades das vitórias. Se conquistar mais que isso, maravilha. Espetacular. Surreal. Monstro. Mas o trabalho do Guto Ferreira, gente, é um trabalho a longo prazo. Se o Remo quisesse de fato subir com o Guto Ferreira, tinha demitido o treineiro lá no jogo contra o Botafogo, ou até mesmo contra o Criciúma, quando ele já estava demitido e o Braz bancou ele. Mas não, quiseram continuar com ele. Agora eu acho poucas rodadas para um trabalho imediato, e ele teria que fazer um trabalho imediato. Eu vou torcer muito para que ele consiga isso, mas já estou te falando que a minha expectativa ela é bem pequena, referente a ele conseguir, de fato, 8 vitórias em 10 jogos, né? Aliás, seriam, se o Remo ganhar amanhã, na quarta-feira, do Volta Redonda, seriam 7 vitórias em 10 jogos. Então, temos que parar para pensar referente a isso também. Bom, rapaziada, falar agora aqui sobre os jogadores que não estarão à disposição do técnico Flávio, tá? O Flávio estará no banco de reservas, auxiliar técnico, nesse jogo contra a equipe do Volta Redonda. Quem não vai estar à disposição? Sávio, Regis e o Pedro Rocha. O Pedro Rocha teve um problema na clavícula e ele não vai poder atuar nesse jogo, tá? Pra mim é uma baixa absurda, cara. Pra mim é uma baixa absurda, mas o Remo tem um elenco. Eu acho que dá pra jogar o Marrone ali do lado esquerdo, né? O Nico do lado direito, ali, ou o Hernandes e o João Pedro. Acredito que dá pra fazer isso. Acredito que o clube do Remo tenha condições para isso, né? Ou coloca o Nico do lado esquerdo também, pode ser. Tá? O Remo tem algumas peças para colocar ali. Não é a mesma entrega, não é a mesma qualidade do Pedro Rocha. Não tem nenhum jogador, nenhum atacante nesse elenco do nível do Pedro Rocha. Mas são jogadores que podem atuar por ali sim, pelo lado esquerdo. A lateral esquerda é algo que preocupa, porque o Jorge não está à disposição. Nós teremos apenas o Alan Rodrigues ali, né, que até agora não conseguiu mostrar o futebol e dificilmente vai conseguir. Apesar de que o Sávio também não estava jogando bosta nenhuma, né, com a camisa do Remo. E o Regis era um banco, né? É um banco que foi titular no último jogo, mas infelizmente não atuou. O que eu faria para esse jogo, tá? Eu colocaria o Marrone e o João Pedro à frente. Jogaria com 4 meias contra o Volta Redonda. É importante contra um time que não tem tanta qualidade assim contra o Volta Redonda, você ter a bola. Você criar os espaços. Por quê? O Volta Redonda ele vai desesperadamente tentar ganhar do Remo em casa. Ele não tem outra alternativa, ele está ali agonizando. E ele sabe que um time sem técnico, um time que vem mal das pernas, é a melhor opção para você ganhar dentro de casa. Só que eles não contam que o clube do Remo vem pelo menos com uma motivação a mais. Esses jogadores sabem que o Guto Ferreira vai estar assistindo o jogo, então eles vão querer mostrar serviço. Sempre é assim, o futebol sempre foi assim. Então eu jogaria com 4 meias, eu colocaria o Caio Vinícius, ao lado dele ali o Pavani, né, ou o Cantillo, se tiverem à disposição, ou o Grego, o Tatides também, e Jaderson de um lado, e colocaria o Hernandes do outro, ou o Natan Pescador. Eu jogaria com 4 meias, para povoar mais esse meio de campo, ter um pouco mais
de posse de bola, né? Criar. Não adianta você ter uma posse de bola enganosa, que só toca a bola para trás, que só os zagueiros participam, não. Os zagueiros estão ali para defender. Eles não estão ali para criar jogada. Quem tem que criar jogada é o volante e o meia, principalmente o meia. O volante é mais ali para dar essa construção, né? Dar essa direção. O nome dele de volante já diz. Ele dá a direção do jogo. E aí a gente tem os meias que podem ser criativos. Eu acredito que se a bola chegar com qualidade no Marrone e também no João Pedro, eles vão criar boas possibilidades pra gente conseguir fazer os gols, tá? Um time com 2 atacantes não significa um time defensivo. Do mesmo jeito que um time com 4 atacantes não significa um time ofensivo. Porque se você não tiver organização no meio de campo, nada adianta, meu amigo. Nada, absolutamente nada adianta. Você pode jogar com 10 atacantes lá na frente, não vai adiantar. Se você não trabalha a bola no meio de campo, não criar jogadas, você não vai conseguir. Quando você tem um Natan Pescador, um Jadson, caras que sabem finalizar bem de fora da área, e você tem o Marrone, que tem um bom chute também, de média e longa distância, e o João Pedro, que é um cara que mostrou qualidade nesses últimos jogos aí, você tem condições sim de criar jogadas e ganhar o jogo. E esse jogo contra o Volta Redonda tem que ganhar. Tem que ganhar, por quê? Nós chegaríamos aos 42 pontos, ficaríamos a 3 pontos do nosso objetivo inicial, que é os 45 pontos, né? E tendo a possibilidade de já conquistar esses 3 pontos dentro de casa contra o CRB, o Remo tem obrigação de ganhar o CRB em casa. Isso aí eu acho que ninguém discute o contrário, né? Então, há uma possibilidade de uma reabilitação. E ganhando o CRB, meu amigo, vai lá contra o Operário, tenta roubar ponto do Operário, melhor ainda uma vitória, porque contra o Atlético e contra a Mucura dentro de casa e o Atlético, vai ter que buscar os 9 pontos. Se tiver que perder ponto, perde ponto pro Operário, fora de casa. Empata com o Operário, fora de casa. Atlético Paranaense, que é confronto direto. Mucura, que tá morta lá na zona de rebaixamento. E o Atlético em casa, tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Se quiser ainda sonhar com alguma coisa. 3 vitórias seguidas nesses 3 jogos em Belém, meu amigo, o Remo volta pro campeonato. Ninguém vai falar que não. Mas temos que pensar nesse jogo contra o Volta Redonda. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.